Eu sou Newton Rezende, professor de literatura do Clique Estude. Fontes de energia e impactos ambientais. Também a literatura não consegue ficar imune a isso. Tanto que um grande escritor brasileiro, Vinícius de Moraes, autor de poemas a respeito do amor, poemas muito famosos como o Soneto de Fidelidade, autor de diversas crônicas e também de diversas canções do nosso cancioneiro, como por exemplo Garota de Ipanema, que foi musicada por Tom Jobim. Também Vinícius de Moraes se rendeu a esse tema e escreveu um poema que foi musicado na década de 70 e se tornou uma das mais belas canções da música brasileira. O poema Rosa de Hiroshima. Ele foi musicado na década de 70 pelo grupo Secos e Molhados, que tinha como vocalista o cantor Ney Matogrosso. Vejamos o poema e vejamos como, através de diversos recursos, Vinícius de Moraes nos dá o assombro que foi o evento do lançamento da bomba sobre a cidade de Hiroshima, no final da Segunda Grande Guerra. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas só não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Esse poema é dividido em 2 blocos. No primeiro bloco, ele trata das consequências da bomba. No segundo bloco, ele trata da própria bomba. É um poema escrito no imperativo, dirigindo seu interlocutor. É um poema que faz um apelo, que pede a nós que não nos esqueçamos do que aconteceu naquela cidade e não nos esqueçamos das consequências daquilo, do que motivou aquilo. Diz o poema: pensem nas crianças mudas, telepáticas. Pensem nas meninas cegas, inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Nesse poema nós vemos, na primeira parte, que Vinícius de Moraes pede que nós nos liguemos nas vítimas do evento. Nós temos aí 3 categorias: crianças, meninas, mulheres. Numa guerra, pelo menos até a Segunda Grande Guerra, não tínhamos a participação de mulheres. Então
Essas 3 categorias de pessoas representam aquelas pessoas que não são responsáveis pelo evento. Representam os inocentes. Então ele nos diz: pensem nos inocentes. Pensem naqueles que não têm culpa. As crianças, as meninas, as mulheres. As crianças são mudas, telepáticas. Em que momento nós nos tornamos mudos? Em que momentos nós não temos palavras para dizer a respeito de algo? Quando a coisa a respeito da qual nós tentamos dizer é tão grande ou é tão terrível que nossas palavras não conseguem alcançar. Então as crianças mudas representam o assombro das pessoas frente ao evento. Telepáticas por quê? Não porque elas se comunicam com alguém através de telepatia e tal. Não. Tele quer dizer distância. Lembremos-nos. Telefone, som à distância. Televisão, visão à distância. E patia tem a ver com pathos. Quer dizer sentimento exacerbado. A palavra paixão vem daí. Então telepatia é o sentimento à distância. Impossível ver uma criança naquela situação e não saber o que ela está sentindo. Não se compadecer. Ela não precisa dizer coisa alguma, porque o seu próprio corpo já diz. Então elas não conseguem se manifestar verbalmente, mas elas se manifestam corporalmente. Meninas cegas e inexatas. Ficamos cegos numa situação quando nós não conseguimos enxergar, não conseguimos dominar a coisa cognitivamente. É um evento tão grandioso que a gente não entende. Inexatas. Não há nem o que dizer a respeito desse adjetivo. Mas cegas, digamos mais. O evento em Hiroshima foi tão grande, foi de proporções tão enormes, tudo ali foi um paroxismo, foi o maior exagero. Há um livro chamado Hiroshima, que é considerado a maior reportagem do século passado, em que o autor, ele entrevistou logo depois do evento, alguns sobreviventes, e décadas depois entrevistou de novo, lançou o livro. Num dos relatos, a secretária diz que quando houve a explosão, tudo foi tomado por um silêncio enorme, um silêncio ensurdecedor. De repente, veio um barulho e tudo ruiu. Nós só conseguimos escutar uma certa escala de sons. Sons com decibéis abaixo disso, não escutamos. Acima disso, também não escutamos. Quando a bomba explodiu, o barulho foi tão grande que nada se ouviu. Você já deve ter visto em alguns filmes, quando há uma explosão, há um silêncio e de repente um barulho enorme. Então, há um momento em que o som é tão alto que nada se escuta, e quando ele chega perto do insuportável, a gente ouve. Os tímpanos parecem que vão explodir. Isso aconteceu em Hiroshima. Mas não apenas com o som a coisa foi exagerada. Quando a bomba explodiu, o clarão foi tão forte que as retinas de algumas pessoas derreteram. Imagine, se a gente olha para o sol no meio-dia, a gente não consegue segurar a visão. Imagine então, se o sol aparecesse na sua frente, explodisse de repente. Cegas, porque não conseguiam entender aquilo. E cegas, porque fisicamente e biologicamente elas se cegaram. Mulheres, rotas alteradas. Os Estados Unidos não mandaram para Hiroshima um aviso dizendo: olha, vamos jogar uma bomba aí daqui a pouco. Não passou pelos céus um avião puxando uma faixa dizendo: sai daí que daqui a pouco a bomba vai cair. Não, todos são pegos de surpresa. Todos tinham planos, como todos nós temos planos. Naquela manhã, uma criança estava indo para a escola, um casal estava se pegando em algum lugar, alguém tinha um plano de entrevista de emprego, e todos esses planos ruíram. Todos esses planos explodiram, porque a bomba fez com que fossem abaixo todos os caminhos que aquelas pessoas tinham planejado para si.
por que mulheres com as rotas alteradas? Porque as crianças, as meninas, ainda não têm condições de planejar a vida como o adulto tem. Vinícius de Moraes soube empregar muito bem cada categoria a uma adjetivação. Genial, não? Pensem nas feridas como rosas cálidas. Uma rosa vermelha, cálido, tem a ver com perto do quente, morno. Uma rosa não se fecha em si, ela se expande. Ela se expande pelo seu perfume, se expande pela sua beleza. As feridas são rosas, porque elas não ficam apenas nelas. Pelo próprio perfume e pela própria dor que ela representa. Aquelas feridas não são apenas dos feridos, são de todos que estiverem próximos dela. Depois da explosão, a cidade de Hiroshima ficou fedendo a podre, porque as carnes começavam a apodrecer. Vinícius de Moraes tomou o vocábulo rosa, geralmente tão ligado a algo belo, perfumado, algo bom, algo místico. Um dos títulos dados à Virgem Maria é rosa mística. Ele pega essa palavra e utiliza para tratar de algo tão terrível como a rosa de Hiroshima, como a bomba de Hiroshima, como o cogumelo formado após a explosão da bomba. A rosa refere-se a esse cogumelo. Vamos agora para a segunda parte. Mas não se esqueçam da rosa da rosa. Da rosa da rosa. Essa expressão é um modo de exagerar a coisa. Assim como nós temos o rei dos reis. É o rei por excelência. Então a rosa da rosa é como se ela fosse a rosíssima. Não haveria uma rosa maior do que aquela. Nunca houve uma rosa como a rosa de Hiroshima. Vinícius de Moraes nos diz isso. Mas não esqueçam da rosa da rosa. Da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária. Porque até hoje, os habitantes dali carregam no corpo, na sua genética, as consequências do evento. As famílias carregam na memória aquilo. Não é hereditariedade apenas biológica. É da memória também. Na cidade, existem diversos fantasmas. Quando a bomba de Hiroshima explodiu, como a gente vê nos filmes de ficção científica, a radiação, o jato de luz, fez com que algumas pessoas se desintegrassem. Há um banco em cuja escada há uma sombra de uma pessoa. Quando o clarão bateu, a pessoa se desintegrou e ficou ali sua sombra. A cidade cheia de algumas sombras. Não cheia. A cidade tem algumas sombras espalhadas por lá. Restos das pessoas. Isso vai ficar ali gravado. Diversas gerações vão ver. A rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida e inválida. A rosa com cirrose. Para algumas culturas, o fígado está relacionado à alma, à essência. Então seria uma rosa doente já na sua essência. E agora vejam que interessante esta construção. A anti-rosa atômica. Vinícius de Moraes não diz a anti-rosa atômica. Não, a anti-rosa. Assim como se diz anticristo, quer dizer, o oposto de Cristo. A anti-rosa nos diz que a rosa atômica, na verdade, é o oposto da rosa. Porque de bela, de perfumada, de algo bom, ela não tem coisa alguma e é atômica. Afinal, ela é sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Ao fim de seu poema, Vinícius de Moraes desconstrói a formação que ele tinha criado e nos diz que, eu usei a palavra rosa apenas para aproximar você do assombro que foi aquele evento. Porque aquilo de rosa não teve nada. Aquilo foi o paroxismo do mal. Aquilo foi uma coisa terrível. E eu, como autor, me rendo a esse assombro
e o represento aqui. A literatura tem um grande poder de reinventar a vida. Tem um grande poder de tomar um evento cotidiano ou extraordinário e recriá-lo. E através de diversos modos, fazer com que a gente se aproxime da vida. Eu gosto demais de literatura. Um abraço. Bom aulão para vocês.